Extrema-direita ultraconservadora acaba de vencer o primeiro turno das eleições legislativas na França, humilhando o presidente Emmanuel Macron. Essa vitória pode ter repercussões muito sérias para a União Europeia, para a OTAN e até mesmo para a guerra da Ucrânia. Mas afinal, quais são os principais pontos que essa extrema-direita defende? No episódio de hoje, ainda vamos dar repercussão a um caso no mínimo bizarro: a Coreia do Norte, que foi defendida por Felipe Castanhari no seu vídeo constrangedor sobre a Guerra da Coreia, acaba de matar um homem simplesmente porque ele ouvia K-pop, o gênero musical da Coreia do Sul. Para você entender tudo da geopolítica internacional, confere aí o episódio de hoje. Atualiza aí! Fala galera, Toby na área com mais um Atualiza aí no ar. E a Europa em estado de ebulição, um dos países mais importantes do velho continente, acaba de ter eleições legislativas e no primeiro turno a extrema-direita vence. Eleições que foram antecipadas pelo Emmanuel Macron numa jogada política extremamente arriscada, onde ele perdeu e foi humilhado. Mas de fato, quem é essa extrema-direita, o que ela defende? Você vai ficar sabendo de tudo. Agora, confere aí a primeira reportagem que eu trouxe para você no dia de hoje. BBC diz assim: 4 razões por que franceses votaram no partido de direita radical Reunião Nacional. Rapidinho aqui, deixa eu te dar uma ideia geral do que está acontecendo, tá? Desde lá do Brexit, que foi a saída do Reino Unido da União Europeia, que a direita na Europa vem ganhando força. Isso acontece no leste europeu e acontece nos principais países da Europa também, mais para a parte ocidental. O Reino Unido já aconteceu isso, agora na Alemanha a direita também ganhando força e na França, que é representado por esse partido aí, o Reunião Nacional, que é uma releitura, tá, de um partido que já existia na França, partido esse que foi fundado pelo pai da Marine Le Pen, que é a grande expoente da extrema-direita na França. E essa extrema-direita, olha, ela é muito, mas muito perigosa, principalmente para tudo que está estabelecido na Europa, principalmente pós-Segunda Guerra Mundial para cá. Se é melhor ou pior, é realmente uma questão de ponto de vista. Eu vou colocar aqui os fatos e, claro, eu vou querer saber aí a sua opinião. Letrinhas pequenas para você ficar por dentro de tudo. O partido de direita radical União Nacional, o NR, saiu como vencedor do primeiro turno das eleições parlamentares realizadas na França no domingo, dia 30/6, com 33% dos votos. A aliança de esquerda Nova Frente Popular ficou em segundo lugar com 28% dos votos, enquanto a aliança do presidente Emmanuel Macron, que é um centrista, ficou em terceiro lugar com cerca de 21% dos votos. Ou seja, os votos foram, na verdade, muito pulverizados. Ninguém teve uma maioria esmagadora, mais de 50% dos votos, até porque se tivesse mais de 50% dos votos, não teria segundo turno. Esse partido Reunião Nacional, ele tem um histórico muito conturbado, muito ruim, inclusive, para sua imagem na França. Por isso, inclusive, ele foi refundado. Quem criou esse partido foi o pai da Marine Le Pen, que hoje é o principal expoente dessa extrema-direita na Europa e principalmente na França. E esse partido, ele já fez várias declarações em apoio, e olha que absurdo, a Alemanha do homem do bigodinho ridículo lá da Segunda Guerra Mundial. A Alemanha que, inclusive, dominou a França durante a Segunda Guerra Mundial e criou ali um estado fantoche, onde os franceses tiveram que lutar com a resistência francesa, recebendo aí muita ajuda do Reino Unido e dos Estados Unidos. E esse partido acabava tendo ali ideias, justamente ideias semelhantes àquela que o homem do bigodinho ridículo defendia lá na Segunda Guerra Mundial. E por isso ele sempre ficou meio esquecido na política francesa. Mas agora, com essa vitória, mesmo que pulverizada, uma vez que você perceber, a diferença de votos não foi tão grande, 33%, 28%, mas sem dúvida nenhuma, o grande derrotado aqui é o Emmanuel Macron, que antecipou as eleições numa jogada política que já
já comentei aqui no canal em vídeos anteriores, muito arriscada, porque algumas semanas atrás, melhor dizendo, a direita conquistou mais cadeiras no parlamento, mas não no parlamento francês, e sim no parlamento europeu. Caso você aí não saiba, a França faz parte da União Europeia, que é o bloco econômico mais bem sucedido da história, e a França é um dos principais países, hoje o segundo principal país desse bloco, né? Porque está atrás aí da Alemanha, uma vez que o Reino Unido já saiu. Se liga aqui no último parágrafo para você entender por que o Macron saiu derrotado e agora as concessões que ele vai ter que fazer. Macron apelou aos partidos de centro e de esquerda para se unirem para evitar que a direita radical ganhe o controle do parlamento. Ou seja, se você der uma olhadinha aqui nos votos, 28% para a esquerda, inclusive para a extrema esquerda francesa, e 21% para o centro. Se você juntar os dois aqui vai dar 49%. Ou seja, mesmo a união desses dois, se nenhum voto for para o grupo da extrema-direita, ainda assim vai ser complicado, porque eles ainda não têm maioria absoluta, teriam apenas 49%, faltando aí um pouquinho mais de 1% mais um voto para conquistar aí a maioria absoluta. Então a situação ali é realmente muito favorável a essa direita, que acaba de ganhar o primeiro turno. Mas efetivamente o que eles defendem que preocupa tanto assim a Europa como um todo, em especial o Macron, que está querendo fazer aliança com todo mundo. Ele, que é um centrista, está fazendo acordo com a esquerda e até mesmo com a extrema esquerda francesa. Se liga aí para os principais pontos que o partido Reunião Nacional da Marine Le Pen, extrema-direita radical ultraconservadora, defendem. Primeira razão, razões internas e a economia. Por incrível que pareça, a economia da França não vai de mal a pior, não. O Macron conseguiu estabilizar a economia francesa nesses últimos anos de mandato. Contudo, isso se aplica principalmente às grandes cidades francesas. O interior francês tem sofrido sim com desemprego, principalmente desemprego entre os jovens, e isso tem feito com que boa parte da população do interior, como eu acabei de dizer, tenha ali uma descrença na política, que inclusive vai ser mais uma razão que já vai aparecer para você aí, ó. Letrinhas pequenas para primeira razão. No topo da lista de preocupações dos eleitores está a crise do custo de vida, que afeta o poder de compra, bem como o aumento dos preços da energia, acesso a cuidados de saúde e o medo da criminalidade. E aí, essa criminalidade acaba caindo nas costas principalmente dos imigrantes, e a França é um país que tem muitos imigrantes. A questão da energia, ela é central aqui. No inverno, faz frio na França, principalmente nas cidades mais ao norte ou nas cidades de maior altitude, e quando é que a energia começou a ficar cada vez mais cara na Europa? Justamente com a guerra da Ucrânia, uma vez que um dos grandes fornecedores de energia para a Europa como um todo, principalmente para a Alemanha, mas também isso acaba afetando a França, era a Rússia de Vladimir Putin, um grande exportador de gás natural. Com relação à criminalidade, a situação da Europa não é tão diferente da política aqui no Brasil. Por quê? A esquerda, a extrema esquerda e até o centro-esquerda, como é o Macron, eles acabam sendo muito complacentes com a criminalidade, não tendo uma atuação dura, rigorosa para combater esses crimes. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, muito importante, insatisfação com o sistema político, que também já aconteceu aqui no Brasil, que é basicamente você começar a negar a política. Você pega todos aqueles políticos tradicionais, políticos de carreira, e embora eu seja um crítico com relação a isso também, eu acho que político de carreira não deveria existir. As pessoas, os cidadãos deveriam dar a sua contribuição na política e depois voltar para a sua vida particular, porque fazer carreira na política, fazer da política uma profissão, ou seja, ser sustentado pelo Estado e pela população sempre, eu não acho que seja uma coisa muito útil para nenhuma nação. E é basicamente o que está acontecendo na França agora. Aqueles políticos de carreira, aqueles que sempre estiveram na mídia e com o poder nas mãos, não conseguem mais representar os anseios da população. Então o que essa população começa a fazer? Votar naqueles que nunca tiveram poder em suas mãos. No caso da França, a extrema-direita nunca conseguiu governar o país sequer
as principais cidades da França. Letrinhas pequenas aí, ó. Os eleitores do RN, o Reunião Nacional, partido de extrema-direita da Le Pen, também dizem que o sistema político do país não funciona mais e que o partido de Le Pen ainda não foi testado no governo. Ou seja, é uma espécie de dar uma chance para aqueles que nunca tiveram o poder nas suas mãos para ver o que acontece. É o lema do Tiririca, né? Deputado federal aqui pelo Brasil, acho que já na terceira legislatura aí, né? Pior que tá, não fica. Então vote no Tiririca. E aí o povo brasileiro acaba elegendo um palhaço. Não que o problema seja eleger um palhaço profissional para estar no parlamento, mas simplesmente porque ele não faz absolutamente nada de produtivo para o nosso país. Não sabemos ainda se é o caso da direita lá na França, mas a lógica de um voto de protesto seria mais ou menos isso. Terceiro ponto muito importante para mim, esse é o ponto central: imigração e perda da identidade francesa. Se tem uma coisa que esse partido de extrema direita defende, é justamente que é a França para os franceses, assim como Donald Trump defende isso nos Estados Unidos. É América para os americanos, embora isso nem seja o slogan do Donald Trump, isso era da doutrina Monroe, mas na verdade o Trump fala algo parecido com isso, né? América primeiro. E aqui vem a França para os franceses. Eles são contrários aos imigrantes que inundam a Europa há muitas décadas, principalmente com as crises de refugiados que acontecem no norte da África, no Oriente Médio e agora com esses conflitos ali, ó, no quintal da Europa Ocidental, justamente na Ucrânia. E com a questão do Oriente Médio, mais imigrantes com certeza vão acabar chegando lá na França. Letrinhas pequenas para você, eu vou destrinchar um pouco mais esse tema aqui, ó. Ao longo dos anos, Marine Le Pen, líder do RN no parlamento, tem trabalhado para tornar o seu partido mais popular e mais acessível para os eleitores franceses. E aqui vem um primeiro ponto: eleitores franceses. E quem é um eleitor francês? Olha só que interessante isso. Lá na França, atualmente vigora a seguinte lei: todos aqueles que nascerem em solo francês se tornam e recebem a cidadania francesa, depois ali de alguns trâmites, de algumas condições. Mas o partido da Le Pen quer mudar isso, quer falar o seguinte: olha, quem nasce na França, esse fato por si só não faz da pessoa um francês. Para ser considerado um francês, de acordo com a interpretação desse partido e da extrema-direita, você precisa ser filho de franceses, para que você herde dos seus pais a cultura francesa, para que você seja uma espécie de francês puro sangue. Só que olha a crítica que vem aqui. Por que a França tem tantos imigrantes? Porque durante décadas, ou melhor, durante séculos, a França foi um dos países que mais explorou o continente africano. Se você pegar ali o norte da África, o centro-norte da África, a França teve várias colônias e utilizou dos recursos naturais, da força de produção e principalmente da mão de obra desta população, inclusive em momentos de crise, nas guerras mundiais, onde a França foi atropelada, porque a França é assim, ela entra em guerra, ela perde. É assim que funciona na história, pelo menos nas guerras mundiais, tanto Primeira quanto Segunda Guerra Mundial. Depois, no final, ela acaba vencendo com a ajuda de um monte de gente, né? Mas ela sofre bastante no processo. Na Segunda, então, nem se fala, né? O que aconteceu com ela, o homem do bigodinho ridículo lá passou por cima da França, e se não fossem os Estados Unidos, hoje a França falaria alemão. Essa é a grande verdade. Pois muito bem, a França utiliza essa mão de obra ali do norte da África, principalmente em momentos de guerra, e acaba dando a cidadania para essa população, que obviamente querem mudar de vida, vão para a Europa, vão para a França para ter uma vida melhor e se sentirem franceses. Aí agora vem com essa conversa que eles não podem ser franceses, porque os imigrantes não são filhos de pais franceses. No mínimo, uma incoerência. Quero saber a sua opinião. Ela afastou o partido das raízes de seu pai, Jean-Marie Le Pen, e de seus colegas fundadores do Frente Nacional, que era o nome original desse partido que acabou sendo renomeado, rebatizado para Reunião Nacional. Mas olha só, isso é o que a Marine Le Pen se esforça para fazer, e não necessariamente que houve uma mudança ideológica. Olha que loucura isso, um partido extremista muito, mas muito semelhante ao bigodinho ridículo da Segunda Guerra Mundial.
pegou a questão aqui, entendeu como é que isso é muito, mas muito sério, e juntamente com a questão dos imigrantes, ser ou não ser francês, o partido dela defende a deportação em massa dessa população de imigrantes que está na França. Não é francês, não tem cidadania, vai embora daqui. Isso vale tanto para a migração legal quanto ilegal, e dificultar que novos vistos, novas cidadanias sejam concedidos a novos imigrantes que cheguem na Europa, principalmente ali no caso da França. Então é quase que isolar a França do resto do mundo, inclusive do resto da Europa, só que com aquela questão: a França faz parte da União Europeia e é um dos países mais importantes da União Europeia. Um outro ponto fundamental aqui é a questão da religião, porque a população que sai do norte da África, das antigas colônias francesas, são uma população de etnia principalmente árabe. E qual religião? Religião muçulmana. Eles estão ali com o Islã. E você já deve ter visto aí que nos últimos anos vários atentados aconteceram lá na França, e todos eles associados à questão do Islã. O mais famoso deles lá, o ataque ao Charlie Hebdo, que era o jornal lá de sátira, que fazia justamente sátira contra o Islã. Isso deu um problemão gigantesco. Depois teve lá o Bataclan, depois teve o atentado início, ou seja, muitas questões que levam parte da população francesa a terem uma resistência muito grande contra esses imigrantes, principalmente aqueles que professam o Islã, porque é um choque cultural, né? A cultura islâmica com a cultura ocidental, principalmente a cultura francesa. E como último ponto aí, ponto 4, a direita radical nas redes sociais. Pois é, a direita conseguiu dominar as redes sociais, pelo menos dominou primeiro, né? Tem ali mais trânsito, principalmente entre os jovens. Só para você ter uma ideia, supostamente, né, se a direita de fato ganhar aí no segundo turno, quem vai se tornar primeiro-ministro justamente do partido da Marine Le Pen, ele é o conhecido aí como o político TikToker, porque ele tem aí grande penetração nas redes sociais, principalmente com jovens, se tornando uma espécie aí de influenciador digital, o que traz ali ganhos políticos, o que não é muito diferente aqui do Brasil. Você pode fazer até um paralelo aí, por exemplo, sei lá, com Nicolas Ferreira aqui no Brasil, que é um político de direita com grande penetração nas redes sociais. Acho que essa comparação aí faz bastante sentido. Letrinhas pequenas aqui, ó. O RN tem feito campanha com sucesso com base em slogans e ideias simples, aproveitando o receio das pessoas de perderem a sua identidade francesa e a crise mais ampla do custo de vida, exatamente os pontos que eu acabei de citar anteriormente. Ou seja, como isso pode gerar problemas dentro da Europa, já que eu coloquei aqui, ó, pode destruir a Europa, porque hoje a Europa está muito baseada, tem como pilares ali uma aliança militar, que é a OTAN, e também a União Europeia. E assim como aconteceu com o Reino Unido, se imagina que a direita pode vir a tirar a França da União Europeia, o que seria um problema gigantesco. Se a França também sair da União Europeia, é como se a União Europeia basicamente acabasse, porque a União Europeia tinha 3 grandes países: o Reino Unido, que já saiu, sobrou a Alemanha e a França. Se a França sair, eu não duvido que a Alemanha acabaria seguindo o mesmo caminho, e aí pode ter certeza, acabaria completamente essa história de União Europeia. Com relação à OTAN, por incrível que pareça, eles também são meio anti-OTAN, embora esse discurso esteja ficando cada vez mais suave. Agora, com relação à Ucrânia, a situação é complicadíssima, porque existe uma forte ligação entre esse partido e Vladimir Putin, embora eles digam publicamente que eles são pró-Ucrânia, mas são contrários à entrada da Ucrânia na União Europeia, na OTAN e principalmente envios de armas mais modernas, de longo alcance e principalmente de soldados da OTAN, especialmente franceses, para os campos de batalha da Ucrânia. Ou seja, a Ucrânia pode estar chegando a uma situação de não retorno. Se o Biden vence nos Estados Unidos e na França a direita vence, olha, pode entregar o território para o Putin, porque vai acabar para a Ucrânia. Mas e você, agora que você recebeu todas essas informações, o que você pensa aí dessa ascensão da extrema-direita na França
e na Europa como um todo? Quais as consequências você vê ali como mais possíveis de acontecer caso essa extrema-direita vença as eleições no segundo turno? Coloque aqui nos comentários que eu quero saber aí a sua opinião. Agora, bora mudar de assunto, bora sair da Europa e vamos lá para o Extremo Oriente. Vamos falar de Coreia do Norte numa situação extremamente bizarra. E aqui eu já quero fazer uma crítica. Você aí que acompanha a internet, tá ligado num canal chamado Nostalgia? Canal fantástico, sensacional. Felipe Castanhari tem, assim, excelência na qualidade dos seus vídeos, mas ele fez um vídeo sobre a Guerra das Coreias, que na verdade o vídeo é basicamente uma propaganda do governo comunista da Coreia do Norte. Essa é a grande verdade. Ele pisou na bola, mas muito. E aí eu trouxe uma reportagem que é no mínimo, mas no mínimo bizarra, para você entender o quanto aquele vídeo é equivocado e o quanto o regime norte-coreano de Kim Jong-un é, na verdade, um grande feudo e completamente autoritário. O antagonista diz assim na sua reportagem, na sua manchete: Coreia do Norte é jovem por consumir K-pop, ou seja, o estilo musical mais famoso da Coreia do Sul, que tomou o Brasil, inclusive, mas que na Coreia do Norte é proibido, porque além do conflito ideológico, militar entre o Norte e o Sul, também existe uma guerra cultural entre os dois, e obviamente com total vantagem para o Sul, porque o Norte nem cultura tem. Essa é a grande verdade. Letrinhas pequenas para você. Conforme reportagem do jornal The Guardian, um jovem de 22 anos foi sentenciado a e executado publicamente em 2022 em uma província no sul da Coreia do Norte, com esse nome aqui que eu não sei pronunciar, tá? Agora, qual foi a ofensa? O que ele cometeu de tão grave? Ter ouvido 70 músicas sul-coreanas, assistido 3 filmes do mesmo país e os compartilhado com outros, violando diretrizes rigorosas implementadas em 2020 contra qualquer expressão de ideologia reacionária e cultura não alinhada. E aí eu te pergunto, Felipe Castanhari, e agora? Você acha ainda que a Coreia do Norte é um país tão bonzinho como você pintou no seu vídeo, que o problema das Coreias eram os Estados Unidos malvadões e imperialistas que queriam impor o seu modo de vida à Coreia do Sul? E agora eu fico com essa questão para você que está me assistindo, e quem sabe esse vídeo não chega aí até o Felipe Castanhari, né? Porque o vídeo dele é uma vergonha alheia, embora ele seja excelente, um apresentador muito bom, tem uma qualidade técnica nos vídeos sensacionais, mas parece que ele se converteu de todo o coração para o comunismo, uma ideologia que é nefasta, sem dúvida nenhuma, e acabou fazendo um vídeo que é basicamente uma propaganda da Coreia do Norte. E essa reportagem aí mostra claramente o quanto a Coreia do Norte é um feudo autoritária e que não tem nada de bonzinho. Simplesmente pessoas por consumir uma cultura de outro lugar. Que vergonha, simplesmente essa Coreia do Norte precisa sim ser parada. Kim Jong-un, o menino do foguete, precisa ser contido. Mas agora que ele está ali, ó, colado com Vladimir Putin e com a própria China, agora vai ficar cada vez mais difícil. Mas e você? O que você pensa de tudo isso? Da Coreia do Norte, da França, da geopolítica internacional? Coloca aqui nos comentários, porque a sua opinião é muito, muito importante aqui no canal. Agora, chegou até aqui? Pô, dá uma força, dá uma moral. Vídeo grande, extenso, com tudo explicado nos mínimos detalhes. Dá uma força pra gente chegar aí aos 100 mil inscritos. Clicando aqui, ó, clica na logo do canal pra gente bater aí os 100 mil inscritos. Não esquece de badalar o sino das notificações e deixar seu like, porque ele é importante demais. Tamo junto? Obrigado de coração. Fica com Deus. Beijo do Toby. Eu volto amanhã com mais um episódio do Atualizar aí. Tchau.